De volta com o nosso Você Bonito. E olha, vocês não perdem por esperar uma pauta super especial. Afinal, quando a gente fala de cirurgia plástica, a gente sabe que o número só cresce. E como eu disse na abertura, eu acho fantástico, desde que tenha uma indicação adequada, que você faça com um profissional que é da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica e que resolva realmente aquilo que era a sua queixa. Só que o número também de cirurgias associadas vem aumentando. Então hoje a gente vai entender até que ponto é seguro e quais podem estar juntas aí nesse momento. Convidamos mais uma vez a cirurgiã plástica, a doutora Larissa Sumodio. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Sempre muito sincera e muito transparente, não é verdade? É isso. Porque dentro da cirurgia plástica, esse eu acho que é o pré-requisito, né? É número 1. Deveria ser. Deveria ser, exatamente. Tem a que transparência para ter uma expectativa e ter um resultado que as pessoas esperam. Doutora, antes da gente começar a nossa brincadeira, que aqui a gente tem vários tipos de cirurgias plásticas, a doutora vai mostrar aqui o que a gente pode, o que não pode e entender o porquê. Explica pra gente, então, quais seriam as vantagens de associar cirurgias plásticas. Tá. Então, obrigada. Tem algumas vantagens, mas assim, começando a falar aqui primeiro, da gente potencializar o resultado. Então, quando a gente está falando de um segmento do corpo, então, por exemplo, vamos falar da cintura para cima. A gente leva em consideração todo o tronco, então mamas, o tórax, os braços. Então, não é só a mama que vai trazer uma certa harmonia para a região do tórax. Tem todo o contorno, toda a moldura, digamos assim. Entendi. Então, se você combina procedimentos em um setor, em um segmento do corpo, você potencializa o resultado. Entendi. Então, legal. Esse é um dos principais motivos que faz com que as pessoas peçam, né, para a gente associar procedimento e façam uma avaliação buscando o sim para esse pedido. Uma outra coisa é a vantagem de resolver mais de uma questão, porque às vezes não é uma questão de segmento, às vezes são duas queixas distintas, mas envolve um tempo de recuperação só, tem uma questão de custo também, porque é uma ida só ao hospital. Então, questões distintas. Exemplo, uma orelha de abano, por exemplo, com uma mama pequena. Não tem uma relação. Mas são duas coisas que podem incomodar, são duas cirurgias pequenas. A gente vai falar da questão do porte da cirurgia, que é possível fazer, resolve um tempo de recuperação, que ela já vai se afastar das suas atividades, parar de fazer ginástica, trabalho, seja lá o que for. Então, isso faz com que as pessoas tenham esse interesse. Então, o jaquê tem, acho que essas principais nuances, né? É uma questão de melhorar o resultado, que às vezes a gente tem mais de um componente que prejudica a estética de algum segmento do corpo, e a questão de resolver duas questões que precisem, ou que a pessoa tenha como queixa. Perfeito. Tá? Então, entendemos aí motivos, né, pro número ter aumentado. Que é justificável, né, Carol? Sem dúvida, sem dúvida. Né, já tá ali anestesiado, oba. Vamos resolver o que está incomodando. Só que agora a gente vai entender, então, o que é possível ser associado e até numa questão de planejamento. Porque, como você colocou, às vezes as queixas são muito pontuais e para a pessoa que está incomodando é só a mama. Só que o médico enxerga que se ela fizer a mama mais alguma coisa, vai ficar muito legal. E às vezes ela não enxerga, né? Isso. Vamos começar com a brincadeira? Você vai me contando, então. Vamos começar. Não, só um segundo antes, assim. A gente está falando de associar a cirurgia, pessoal, partindo nem vou mais falar sobre isso, porque a gente já parte do pré-requisito, que a pessoa esteja com a saúde em dia. Tá? Então, a gente já está, assim, se tiver pressão pressão alta que esteja muito bem controlada, seja lá qual for, alguma patologia que não seja complexa, óbvio, então a gente está partindo desse pressuposto. Então, tendo dito isso, tá? Certo, perfeito. Então, eu planejei aqui algumas associações que são frequentes para a gente falar sobre. Então, é possível fazer uma cirurgia de abdômen com uma cirurgia de mama? É bem possível. É possível. E é muito solicitado. Por quê? Porque são pontos muito importantes para a autoestima e para a estética feminina, ainda mais no Brasil. Então, você vai colocar um biquíni, chama atenção, o abdômen e a mama, né? Por mais que outras coisas incomodem, o braço ou qualquer coisa, são coisas que são importantes para a mulher. Entendi. E são coisas que mudam muito ao longo do tempo, pela questão da idade e pela questão de uma possível gestação anterior. Então, como são pontos que mudam muito ao longo do tempo da mulher, depois da menopausa também, essa combinação é muito solicitada e ela é possível sim. Então, aqui rola. Então, estamos falando de abdominoplastia com mamoplastia. Que pode ser uma mamoplastia redutora, pode incluir ou não implante, mas é possível, dado que a gente tem que entender que
demanda um pouco mais da pessoa recuperar de uma mama com o abdômen do que se for fazer só o abdômen. Então, tem mais restrições e isso ela vai entender na consulta. Perfeito. Tá? E para a gente manter a segurança, tem um tempo, né, previsto enfim, que é possível ser realizado as duas? Vou lá e já volto, você já me conta. Para a gente falar da questão do tempo. Não tem jeito, doutor. O brinco da doutora também tem verde, não é verdade? Pois é, Meu Deus, cada sintonia. Doutora, vamos lá, te deixei uma pergunta importante. Muito Existe importante. essa questão do tempo da cirurgia para manter uma segurança? A gente não tem, assim, pelos critérios de segurança da anestesia ou do ponto de vista da cirurgia plástica, uma hora que a gente fala, a partir de 6 horas não pode, ou de 7 horas não pode. Não funciona assim. Então, a gente precisa partir de um bom senso do cirurgião. A gente sabe que existe uma certa subjetividade quando a gente fala em tempo, porque apesar das cirurgias durarem um X aproximado, um cirurgião pode demorar 3 horas para fazer um abdômen, outro demora 2,5, outro 3,5. Existe uma individualidade nesse sentido. E tem cirurgião que tem resistência física e mental para fazer uma cirurgia um pouco mais extensa, eu digo 6 horas, 6 horas e meia. E tem cirurgião que não tem, né? Enfim, e que não gosta de fazer. Então, tem uma questão do cirurgião também de não querer associar ou não gostar ou determinar que tipos de cirurgia que ele não acha que nas mãos dele que vale a pena associar. Entendi, é legal. Olha, a gente não tem nem ideia desse universo que vocês vivem, que é extremamente importante. Sim. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Olha lá. Abdominoplastia e lipoaspiração. Então, essa também é uma combinação super frequente, né? Porque se o segmento aqui incomoda, muitas vezes tem flanco, um pouco do tórax. É possível fazer um pouco de lipoaspiração junto com a abdominoplastia também, tem algumas sessões de segurança que a gente precisa levar em consideração, mas é possível. E aquele ponto que eu falei, potencializa muito o resultado do contorno. Então, é super possível também. E bem pedido, né? É bem pedido também. Quando a gente fala, é importante falar aqui de lipoaspiração que apareceu, porque quando a gente fala de lipoaspiração, a gente pode falar de uma lipoaspiração pequena, de 30 a 40 minutos, ou de uma lipoaspiração muito grande, que tira muita gordura. Então, falar de lipoaspiração é muito amplo. Então, quando a gente fala de lipoaspirações mais extensas, é uma cirurgia que expolia muito mais. Então, é uma cirurgia que a gente pensa muito para associar quando a gente está falando de uma lipoaspiração grande. Porque acho que das cirurgias plásticas, estéticas, é a que mais expolia, é a que mais demanda, é a que mais tem o potencial de perder sangue. Então, é a cirurgia que a gente sempre fica de olho quando vai associar para ver se a pessoa tem estrutura, se a saúde está em dia e a quantidade de gordura que vai tirar. Ok. Tá? E aqui agora algumas ilustrações de cirurgias que não tenham talvez relação, mas que são pedidas também, questões distintas e que é possível por quê? Porque a blefaroplastia é uma cirurgia de pequeno porte, então a gente consegue associar com o abdômen, que não é uma cirurgia muito longa também. Outro exemplo, uma cirurgia íntima. Correção dos pequenos lábios, que também tem sido super pedida. Tem muita mulher incomodada que os pequenos lábios são muito grandes, incomoda para usar biquíni ou para fazer bicicleta na academia, enfim. É possível também, porque não é uma cirurgia extensa. Otoplastia também é uma cirurgia que também não é longa, a gente pode combinar com várias outras cirurgias. E uma cirurgia que eu coloquei aqui, que é menos frequente, mas que muda bastante o contorno, também é uma cirurgia dos braços e do tronco. Agora, ela é possível combinar com o abdômen, mas ela é muito combinada em algumas mulheres, a depender do biotipo, com a mamoplastia, por exemplo. Que é aquela questão que eu falei do segmento, né? Então, tem mulher que tem vontade de melhorar a mama, mas o entorno às vezes não é legal. Então, o braço, a mama, aqui o tórax, às vezes tem muita gordura ou muita pele sobrando. Então, é uma cirurgia que melhora muito esse segmento. Olha que legal. Da mesma forma, a mamoplastia a gente associa também com as cirurgias menores, como o oto, como a cirurgia íntima, como uma blefaroplastia também. E também com a lipoaspiração, né? Que é que também pode potencializar o resultado, pode ser duas regiões distintas, mas a lipoaspiração, levando em consideração aquela questão da extensão, também pode ser associada. Sabe o que não combina tanto com lipoaspiração? Um lifting facial, por exemplo. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar a perguntinha do público e a gente já vai falar dessa combinação aqui que a doutora falou que não é muito legal. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Ju, um beijo pra você. Tenho problema na lombar e gostaria de associar abdômen e redução de mama. Posso fazer? Vamos entender já qual é a queixa. Daqui a pouquinho a doutora conta pra gente. Vamos responder daqui a pouquinho, certo, diretora? A gente vai... Respondemos agora? Agora, daqui a pouquinho, né? Essa é a parte mais legal
porque o lifting facial e a lipoaspiração é tipo a queixa, não é verdade, de todo mundo? Então nós vamos para o intervalo, vamos responder a perguntinha que a gente deixou e vamos responder por que pode não ser tão bacana essa associação. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, falando da Associação de Cirurgias Plásticas. Antes da gente responder a perguntinha que a gente deixou, vamos retomar aqui, porque essa parte é muito importante. Estava conversando com a doutora, quando a gente fala de lifting facial, que virou meio uma moda, vamos dizer assim, né? As pessoas têm comentado muito. É vaidoso. É, pessoal tá vaidoso. Com uma lipoaspiração. E aí, doutora, por que então essa associação pode... Não é que não pode fazer. Quando eu coloco lipoaspiração aqui, eu tô querendo dizer uma lipo mais substanciosa, não é aquela lipinho, assim, né? Se é uma lipinho muito pouquinha, pode, né? Uma coisa muito pequena pode. Agora, se eu fazer uma lipo realmente de uma pessoa que tem bastante gordura localizada, a cirurgia fica muito extensa. E geralmente quem faz lipoaspiração, como eu tinha dito, perde um pouco de sangue, perde um pouco de líquido, é uma cirurgia que expolia. Então a gente precisa dar mais soro, a cirurgia demora um pouco mais, sabe o que acontece? A gente incha. Aí aquela cirurgia do rosto, que é super delicada, aí incha mais, a recuperação fica mais chata. Então, é que não pode? Médio, não é que não pode. Eu tenho certeza que alguns cirurgiões plásticos possam fazer, mas vai depender do tempo cirúrgico. Quanto mais tempo a cirurgia demora, mais a gente incha, mais você tem uma resposta inflamatória. Quanto mais áreas você lipoaspira, mais resposta inflamatória. Então, a cirurgia do rosto é bem delicada para você pensar no inchaço mais importante. Então, não é proscrito. Aliás, poucas combinações seriam proscritas, né? A lipoaspiração é sempre aquela que a gente fica mais de olho, porque escolhia mais. Mas não é uma associação que você pensa a princípio, sabe? Precisa repor bastante líquido, incha. Então, se é uma lipoaspiração que é uma cirurgia bem importante, que precisa tirar bastante gordura, vamos separar. Melhor. É interessante o seu ponto, porque aí, né, a gente vai atender a expectativa. Vamos responder só a perguntinha que a gente deixou para ir para a próxima. Possível ou não associação. Ju, obrigada, um beijo. Tenho problema na lombar e gostaria de associar a abdômen e redução de mama. Posso fazer? Eu acho que seria... E agora eu também fiquei sem entender. É o seguinte, eu acho que ela está perguntando isso, por quê? Acho que muito por conta da recuperação. Porque quando você faz mama e abdômen... que ela tem o probleminha já, então, você faz mama e abdômen, você tem você tem uma mobilidade um pouco reduzida, porque todo esse seu segmento tem tem um comprometimento da mobilidade, tem dor, tem inchaço. O que eu entendi que aquilo poderia piorar a dor lombar dela, ou prejudicar, ou ela ter muita dificuldade. Então, assim, a gente precisaria entender, conversar com ela e com o ortopedista, o que é essa dor lombar, qual que é a causa, que tipo de alívio ela tem com a medicação, que tratamento ela faz, para a gente ver se um pós-operatório fosse ser tão custoso para ela a ponto da gente não querer fazer por conta dessa dor. Entendi. Eu entendi dessa forma. Perfeito. Vou colocar só mais uma perguntinha e a gente já vai fazer mais uma comparação. Tati, obrigada, um beijo. Gente, a Tati me escreveu ontem, filhinho e filhinho assistem a gente todos os dias. E um beijo para as crianças. Lindo ver eles assim na frente da TV. Posso colocar silicone nas mamas e no bumbum junto? Boa, Tati. Arrasou. Aí é múltiplo silicone, né? Não, a princípio pode. A princípio pode. Mas não tem uma questão que ela tem que ficar virada para cima, aí no bumbum... Então, o bumbum, a prótese de silicone, quando você coloca no bumbum, a princípio ela é um pouco mais para cima, ela não é tão embaixo, você pode sentar tudo. Então, assim, vai ter uma questão da posição para dormir, vai ter um pouco mais de limitação, mas do ponto de vista da técnica, ela pode ficar sentada com prótese de bumbum, tudo bem. Então, assim... É uma coisa que precisa conversar com o cirurgião, porque mesmo essa questão de virar de lado, de posição, na recuperação tem um pouco de divergência entre cirurgiões. Tem cirurgiões que permitem mais coisas do que outros. Então, a princípio não, mas precisaria ser conversado com o cirurgião. Muito bom. Vamos associar mais uma, então, para a gente entender? Agora sim, o lifting facial não combina com a lipo, mas falando naquela questão do segmento... não, peraí, tem uma outra antes. O que ele também não combina tanto? Se você faz uma mama e abdômen, olha quanta coisa. É muita coisa. Né? Se você vai fazer uma cirurgia combinada mama e abdômen, você vai, na melhor das hipóteses, 4 horas, mas talvez 5, 6, 6 horas e meia. Não dá. É uma cirurgia muito longa, é aquilo que eu falei. Incha bastante, muita resposta inflamatória, o rosto não combina com fazer uma cirurgia corporal grande. Se é uma cirurgia de detalhe, inclusão de prótese silicônica, uma cirurgia que a gente faz em 1h20, dá para pensar se é um cirurgião que faz uma cirurgia de face não tão longa, porque tem cirurgiões que demoram um pouco mais para fazer cirurgia de face. Tudo é muito, né? Muito detalhe, né, doutora?
Agora, mas o que combina? 50 segundos para descobrir o que combina. 50 segundos. Olha lá. Rinoplastia. Uma rino. Maravilhoso. Até porque tem uma questão da harmonia facial, que o envelhecimento e o lifting facial melhora, mas a rino, às vezes, agrega muito no resultado para aqueles pacientes que têm uma questão em relação à estética do nariz. Mesma coisa com a blefaroplastia, avanço de mento também. Vocês já pararam para pensar? O quanto quem tem o queixinho um pouco mais para trás, sim, verdade, fazer um avanço de mento consegue melhorar a estética facial? Ai, gente, combina muito. E hoje aprendemos tudo, mas o mais importante é que você confie no médico que você escolheu. Eu vou deixar o contato da doutora, @doutora abreviado Larissa Sumodio, @Larissa Sumodio, tudo junto, vocês encontram todo o trabalho dela. Obrigada mais uma vez, doutora. Que isso. Nos vemos amanhã, 12:30, Fico com Mulheres. Beijo, obrigada, beijo, até amanhã. Obrigada, menino. Tchau, pessoal. Beijo.